Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Meu nome é Letícia Parks e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. No tenemos miedo. E para esse episódio de hoje, especial Rosa Parks, a gente vai contar com a presença da Letícia Parks, minha camarada e companheira de bancada revolucionária aqui em São Paulo, que já anunciou aí a nossa vinheta e que também adotou o sobrenome da Rosa Parks. Dá um oi pra gente, Leti. Oi, oi, oi! E também com a minha camarada Carolina Cacau, que escreveu um artigo sobre a Rosa Parks na última edição de um dos livros que eu ajudei a organizar aqui no Brasil, Lutadoras, Histórias de Mulheres que Fizeram História, da coleção Mulheres das edições Iskra. Dá um oi pra gente, Cacau. Oi, meninas. E antes de introduzir o tema do episódio de hoje, a Letícia vai fazer alguns comentários muito importantes. Bom, gente, eu queria começar o episódio de hoje denunciando a situação absurda do Amapá, onde a população está pelo menos uma semana sem fornecimento de energia em 13 dos 16 municípios do estado. Um estado que possui 4 hidrelétricas e que fornece energia para o país inteiro, está no escuro, gente. Com a falta da energia, foi interrompido também o fornecimento de água, os alimentos estragaram e são filas enormes para comprar mantimentos e abastecer os carros. Sem falar que o preço da água explodiu. É uma situação absurda que tem sido silenciada pela mídia e isso aconteceu por incêndio numa estação de energia de uma empresa privada. E como se não se bastasse o silêncio da mídia, os amapaenses realizaram diversas manifestações para serem ouvidos e a resposta do governo foi uma repressão brutal, com balas de borracha contra a população. Todo o nosso repúdio à repressão do governo do PDT lá no Amapá e também ao Bolsonaro. Todo o apoio à população do Amapá. E essa semana também, gente, ocorreram eleições dos Estados Unidos, que é o principal país imperialista do mundo. Foram eleições profundamente antidemocráticas e com um recorde de participação da população histórico. Bom, o Trump foi derrotado, mas o trumpismo não, e seguirá sendo uma grande força na política dos Estados Unidos. O Trump foi derrotado eleitoralmente, mas o racismo e o reacionarismo que ele representa não foram. E agora, esse projeto tem um novo chefe, que é o Biden, ao lado da Kamala Harris, os novos comandantes dessa opressão imperialista que só tem o neoliberalismo para oferecer para a classe trabalhadora dos Estados Unidos. Por isso, a gente, com os nossos camaradas do Left Voice nos Estados Unidos e aqui no Brasil, viemos colocando que somos linha de frente do combate ao trumpismo, que não vai morrer depois da eleição, mas a gente luta também contra os democratas e o milionário Biden, que é um representante de Wall Street e dos grandes capitalistas, e, portanto, levantamos a necessidade de uma terceira via, que é um partido dos trabalhadores e revolucionário. Muito importante esses dois comentários que a Letícia abordou aqui logo no início do nosso episódio de hoje. Fica também a solidariedade do podcast Feminismo e Marxismo para toda a população do Amapá. E também esse tema sobre as eleições dos Estados Unidos a gente vai acabar abordando aqui nesse episódio, mas a gente indica também o segmento do podcast internacional do Esquerda Diário, onde tiveram já várias análises sobre o resultado eleitoral nos Estados Unidos. Bom, indo ao tema de hoje, gente, é impossível não associar o nome da Rosa Parks ao movimento de luta pelos direitos civis nos Estados Unidos no segundo pós-guerra. A postura firme e decidida da Rosa Parks naquele 1º de dezembro de 1955 em não ceder o seu lugar no ônibus a um cidadão branco é tida como um dos pontos altos da luta pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos. Mas a vida da Rosa Parks é muito mais rica e complexa do que esse momento captura, e a sua personalidade e as suas posições políticas extrapolam muito os limites daquela imagem dela sentada dentro do ônibus. E hoje a gente vai aqui no programa falar dessa mulher que teve a vida inteiramente dedicada à luta contra a opressão ao povo negro. Então é com você, Cacau. Oi, gente, então. Eu vou começar contando um pouco da história dela, né? O nome dela era Rosa Louise McCalby.
Ela nasceu em 4 de fevereiro de 1913 e a sua mãe se chamava Leona Edwards. A mãe dela se formou na Universidade de Penn, em Selma, né? E o pai dela era carpinteiro e pedreiro. A Leona, a mãe dela, era conhecida por ter uma personalidade forte e por encontrar maneiras de não se submeter ao protocolo social racista da época, o que exigia bastante coragem, né? A dificuldade de encontrar emprego levava a mãe dela a passar os dias da semana fora de casa. E o pai da Rosa percorreu o país em busca de emprego e na sua infância ela viu ele apenas uma vez, né? Ela foi criada pela mãe com a ajuda dos avós. Os avós também tinham sido escravizados boa parte da sua vida, né? Então eles também tinham uma postura muito firme de não abaixar a cabeça para o racismo. E a Rosa vivia numa casa cheia, com a sua mãe, com seus avós, seu bisavô e o seu irmão. O seu avô, o Sylvester Edwards, ele tinha muita simpatia pelo Marcus Garvey, que foi um militante negro pan-africanista que defendia, né, entre outras coisas, o retorno dos negros à África. E também o avô dela, né, tinha influência, né, tinha bastante simpatia no Marcus Garvey e também era um ávido incentivador da autodefesa dos negros, né? Na biografia, né, que tem sobre a Rosa Parks, né, ela fala da imagem, da tensão e da energia que tinha dela ver o avô passar a noite na varanda da casa com um rifle nas mãos para defender, né, a casa de um eventual ataque de algum membro da Ku Klux Klan, né? Isso fez parte da formação da Rosa. Ela fala na biografia dela que ela ficava acordada com seu avô às noites fazendo vigília e que ela fazia isso porque ela queria ver ele matar algum membro do Ku Klux Klan. E para a gente entender o lugar que ela vivia, né, ela se mudou na sua juventude para Montgomery, que é a capital do Alabama, que é considerado o berço da Confederação. O estado do Alabama, ele é um estado que expressa, né, uma manifestação muito brutal do racismo, né, tem um histórico de escravidão, mas também de resistência dos negros, né? E esse tema vai ser muito discutido na casa da família da Rosa Parks. Eu vou abrir aqui um parênteses para falar rapidinho, né, da Confederação dos Estados Confederados, né, que era formado pelo Alabama, Carolina do Sul, Flórida, Geórgia, Louisiana e Mississippi. Eles foram proclamados com esse nome em 1861, após a vitória presidencial do Abraham Lincoln, né, numa ação que deu origem, inclusive, à Guerra Civil Americana, que durou entre 1861 até 1865. E a escravidão ela esteve no centro da luta entre o Exército da União, né, dos Estados do Norte, e a Confederação dos Estados do Sul. E foi a heróica ação do povo negro que obrigou o Lincoln a decretar o fim da escravidão nos Estados da União e também o recrutamento dos negros no Exército, que foi fundamental para a vitória do Exército da União. Então, passando esse panorama aí de como era esse lugar que ela vivia, né, a Rosa, quando ela era jovem, ela teve vários problemas para conseguir ter educação. Né? Ter educação era uma dificuldade para as crianças negras naquela época, porque era difícil de ter acesso a uma educação decente, as instalações das escolas eram péssimas, né? Além da distância que muitas vezes eles tinham que percorrer, e também porque muitas vezes tinham que trabalhar para ajudar a família, né? E depois ela muda para um outro lugar, né? E na escola, no lugar que ela morava, que também, né, tem a ver com a questão do acesso dos negros à educação, não havia escolas para os negros depois do 6º ano. E aí, que a mãe dela, que mostra, na verdade, o enorme desejo que ela tinha, né, para a filha ter uma educação melhor, ela matricula a Rosa numa escola para meninas negras, que era dirigida por mulheres brancas, né, em Montgomery, e era uma escola bem cara, né? A Rosa conseguiu uma bolsa, mas ela, para conseguir pagar ali a escola, ela também varria, tirava pó, limpava as salas de aula aí, como parte do pagamento. Essa experiência acabou durando pouco tempo, mas ela teve um impacto muito importante na vida da Rosa, né? Foi lá que ela aprendeu estenografia, que é uma técnica de escrita que permite anotar as palavras, né, com rapidez, assim, conforme elas são pronunciadas, e ela aprendeu também as funções de escritório. E a costurar, que é um ofício que foi bastante ressaltado, né, durante e após o boicote que ela protagonizou em Montgomery, mas que a própria Rosa dizia que ela não sentia que ela queria trabalhar como costureira, né? E já numa outra escola, né, a Rosa teve que abandonar os estudos um ano antes de se formar, porque para cuidar da sua avó que estava doente, né? E ela cuidou da família pelos vários anos, né, trabalhando nas plantações e também como empregada doméstica na casa dos brancos, onde ela também
sofreu uma série de tipos de assédio, né, e de casos de racismo. Sim, Cacau, a vida da Rosa mostra, né, como era dura a vida das mulheres negras naquela época nos Estados Unidos e como, inclusive, tem muitos resquícios disso, né, e uma permanência dessa experiência ainda hoje, né. E para continuar um pouco essa história da vida dela, já na vida adulta, eu vou falar um pouco do início da militância dela, né? A Rosa, ela passou a militar na NAACP, que em português significa Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, que era uma organização em prol dos direitos da população negra, que foi fundada em 1909 e tinha como um dos seus focos a luta jurídica contra a segregação racial. É no NAACP que ela conhece Raymond Parks, que vai virar depois o companheiro dela. E a Rosa, ela descreve ele como, aspas, né, o primeiro ativista de verdade que eu conheci. Eles se conheceram em 1931 através de um amigo em comum. E o Raymond, há tempos, era membro da sede do NAACP em Montgomery, né? Que a Cacau explicou aí como que era esse lugar, né? Quando ele conhece a Rosa, ele estava ajudando no caso dos meninos do Scottsboro, que é um dos muitos casos de acusação com pena de morte contra meninos negros, que teve, inclusive, bastante repercussão, né? Na época se falou muito disso. O Raymond é uma figura bem interessante, porque ele não tinha educação formal, mas ele lia muito e era um autodidata, impressionava todo mundo com o conhecimento dele. Ele trabalhava como barbeiro e a cadeira dele na barbearia era muitas vezes um espaço para amplas e diversas discussões políticas. Né? Ele e a Rosa se casaram no dia 18 de dezembro de 1932, e a Rosa, no começo, era quem se preocupava com o Raymond por causa da militância dele, né? Porque, né, a gente está falando de uma região muito racista, de estados com leis segregacionistas. Então, defender os direitos do povo negro no Alabama, durante essas leis de segregação racial, significava colocar a vida em risco, né? Ainda mais para pessoas tão comprometidas como o Raymond. Inclusive, 2 dos colegas dele foram assassinados nesse período, né? E a Rosa, ela entendia isso perfeitamente e era um elemento vital na parceria dos dois. Então, a Rosa, ela começa a ir nas reuniões do NAACP e já na primeira reunião, ela era a única mulher presente, né? Impressionante isso. E ela foi designada para a função de tomar nota da reunião e ela passa a ser secretária da sede, né? Na NAACP, ela conhece o Eden Nixon, em que ela vai ter uma relação política bastante intensa por todos os 10 anos seguintes. O Nixon, ele tinha posições mais militantes do que a direção na época da NAACP, e isso era algo que ele tinha em comum com a Rosa Parks, né? Eles se encontram nessa perspectiva. E um dos primeiros resultados emblemáticos dessa parceria se dá quando eles vencem as eleições para a direção da sede da NAACP em Montgomery, em 45. Os mais de 10 anos de militância ativa da Rosa Parks, antes de ter sido presa, foram anos muito difíceis, né? O desejo dela era que os negros se rebelassem contra a situação que era imposta para eles. E enquanto isso não acontecia, ela seguia firme na denúncia das mais diversas expressões de racismo na cidade. E junto com Eden Nixon, eles conseguem aumentar significativamente os membros do NAACP em Montgomery, e assim ela foi assumindo cada vez mais responsabilidades, né, responsabilidades cada vez maiores. Ela foi um dos 3 membros do comitê executivo da Conferência Estadual da NAACP em 47, que elege o Nixon como líder estadual. E a frase, a Rosa vai falar com você, se tornou conhecida entre as comunidades negras da região, né? A Rosa, ela viajava regularmente para outras cidades para dar assistência a casos de racismo. A Rosa, ela morava num apartamento popular. Ela trabalhava como costureira numa loja no centro de Montgomery, e em 49 a mãe dela adoece e ela é obrigada a deixar a NAACP e voltar só em 1952. E nesse período, o Eden Nixon perde posições importantes na sede, né, que eles compartilhavam. E em 1954, eles assumem a seção de juventude, tendo como um dos seus focos a luta contra a segregação escolar e a preocupação com a juventude negra. O Nixon e a Rosa Parks, eles dirigiram a NAACP com os olhos voltados para a população trabalhadora, que era algo incomum entre as seções locais da NAACP. Então, a Rosa aí inaugurando vários compartes, né, dentro desse grupo que ela militava. Sim, com certeza. Muito bom. Leti e Cacau já deram aí um primeiro
panorama um pouco. Eu acho que é importante isso que você coloca sobre essa trajetória da Rosa Parks e a importância política que ela vai ganhando, né? Para a gente ir vendo como se formou esse símbolo que a Rosa Parks virou, né? Nessa época que a Leti estava falando, inclusive, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou inconstitucionais as leis estaduais que mantinham, né, as segregações raciais nas escolas. E esse foi um caso emblemático na luta pelos direitos civis da população negra. E essa decisão favorável à dessegregação das escolas fortaleceu a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos também, né? E a Rosa Parks e outros setores viam essa vitória como um momento importante, mas que era necessário avançar e que era urgente garantir a dessegregação e os direitos de fato na sociedade de conjunto. Né? A Rosa pensava assim também porque provavelmente estava impaciente com a falta de ação enérgica em torno de casos anteriores de prisão por recusa a ceder lugar nos ônibus. Né? O caso dela não foi o primeiro, tiveram outros casos e ela ajudou a organizar algumas ações assim. Antes da Rosa Parks, tiveram a Claudette Colvin e a Mary Louise Smith, que também tinham sido presas justamente por se recusarem a ceder os seus assentos nos ônibus. E foi no final da tarde, né, do dia 1º de dezembro de 1955, que a Rosa Parks estava voltando para sua casa, como ela sempre fazia, mas esse dia não foi um dia qualquer, né? Esse dia foi o dia que aconteceu o caso emblemático, né, pelo qual ela ficou mundialmente famosa, né? E acho que é importante colocar que a mulher que se recusou a abrir mão do seu assento não era somente uma costureira cansada após um dia intenso de trabalho, como geralmente é narrada, né, a vida, né, e a figura da própria Rosa Parks, né? Ela era uma militante pelos direitos da população negra, ela tinha mais de 10 anos de experiência, ela tinha bastante responsabilidade na sua cidade e ela é bem conhecida também na região. Ela era alguém que ambicionava uma NAACP militante e ativa, né? E a Parks, ela já tinha, né, tido alguns problemas com o motorista do ônibus desse dia, o James Blake, né? 12 anos antes daquela ocasião, né, ela teve problemas com ele, então depois disso ela nunca mais subiu no ônibus que ele dirigia, né? E na verdade a Rosa, ela tinha uma postura, né, a não vivenciar essas situações de segregação, né? Ela evitava isso ao máximo, então ela não tomava água nos bebedouros específicos para os negros, ela não ia nos banheiros públicos segregados, né? E assim como milhares de negros em Montgomery, ela evitava ao máximo andar de ônibus. Então, assim, é importante colocar que essa ação da Rosa Parks, apesar de ela não ter sido planejada diretamente, ela já era parte das ações que eles estavam organizando em Montgomery, né? Não é uma coisa totalmente espontânea, né? E é importante a gente pensar também, né, ter em conta que as leis de segregação racial nos Estados Unidos, né, elas variam de estado para estado, né, elas variavam de estado para estado e também, às vezes, de cidade para cidade. E em Montgomery, graças aos boicotes de ônibus que já tinham acontecido em 1900, né, contrários, inclusive, a essa política de segregação nos ônibus, né, que os negros lá eles não eram obrigados a ceder os seus assentos se não houvessem assentos livres, né? E a Parks, quando ela se recusa a levantar, né, ela não tinha sentado na sessão separada aos brancos no ônibus, ela tinha sentado no meio e não tinha mais assentos livres, né? Mas mesmo assim, né, todos os motoristas em Montgomery, eles carregavam armas e como parte do uniforme deles, né, e de acordo com as leis da cidade, eles tinham poderes de polícia, né? Então, havia outros 3 passageiros negros junto com a Rosa Parks e, ao contrário dos demais, ela não cedeu, não se levantou e ela tinha bastante clareza que agir em desacordo, né, se contrapor, se enfrentar, né, com as leis de segregação racial significava um risco real à vida dos negros. Ela sabia perfeitamente desse risco, né, ao tomar essa decisão, e ela mesma disse na época que ela não sabia nem se ela ia sair viva daquele ônibus, né? E como ativista da NAACP, né, ela entendia claramente o que significava, né, resistir à prisão. Totalmente, Cacau. E a prisão da Rosa Parks, ela dá início para um grande boicote, né, uma grande ação de boicote nos ônibus por parte da população negra de Montgomery, né, um evento assim na cidade. Inclusive, na noite que ela é presa, circula um panfleto na cidade que diz, né, vou ler para vocês aqui a citação: outra mulher foi presa e jogada na cadeia porque se recusou a levantar-se de seu lugar no ônibus para que um branco se sentasse. Os negros também têm direitos e se os negros não andarem de ônibus, eles não poderão operar.
3/4 dos usuários são negros e ainda que sejamos presos ou tenhamos de ficar de pé com bancos vazios, se nada fizermos para parar com essas prisões, elas continuarão. Nós estamos, desta forma, pedindo a cada negro para não entrar nos ônibus na segunda em protesto pela prisão e pelo julgamento. Não andem nos ônibus para trabalhar, para ir à cidade, para ir à escola ou para qualquer coisa nessa segunda-feira. Vocês podem se dar ao luxo de não ir à escola por um dia se não tiverem outros meios de ir que não por ônibus. Você também pode deixar de ir à cidade por um dia. Se você trabalha, pegue um táxi ou caminhe. Mas, por favor, crianças e adultos, não andem de ônibus na segunda. Não andem em nenhum ônibus na segunda. Impressionante, né? Essa recepção, né? A ação dela, essa reação. E para vocês terem noção, né, o que eles estavam dizendo aqui, a importância da população negra, né, nessa região, é que em 1951, 37% da população da cidade era negra. E também tiveram respostas em outros lugares, por exemplo, na Universidade Estadual do Alabama, o WWP, que é Women's Political Council, que poderia ser o Conselho Político das Mulheres, era uma organização de mulheres fundada em Montgomery, na segunda metade dos anos 40. Elas souberam da prisão da Rosa e organizaram estudantes, usaram o mimeógrafo da cidade para imprimir panfletos, chamando o boicote aos ônibus, né? E o Nixon, ele enxergou na Parks o tipo de caso que o NAACP estava procurando, porque ela era uma mulher de meia idade, religiosa, de, né, o que você poderia entender como bom caráter, né, conhecida e respeitada na comunidade, pelo trabalho político dela, corajosa. Ou seja, ela é uma figura que, por essas características, causava espanto pela ação audaz, né, e tinha muita repercussão na sociedade. E logo após a decisão de realizar o boicote, é criado o MIA, que em português, né, seria a Associação pela Melhoria de Montgomery, e nesse momento, até então desconhecido, o jovem pastor de 26 anos, que tinha saído do Alabama em 54, né, o famoso Martin Luther King Jr., foi eleito presidente dessa organização, do MIA. E o boicote, ele teve um impacto nacional, e ele transforma o Martin Luther King numa figura nacional e internacional. Por 381 dias, a população negra da cidade boicotou os ônibus, até que a decisão da Suprema Corte, considerando a segregação em ônibus legal, fosse colocada em prática. Foi um feito, assim, extraordinário, que marca um novo momento da luta pelos direitos civis, né? E a gente não poderia deixar de dizer, né? Teve toda essa ação e também a resistência racista, né? Do Ku Klux Klan e a repressão policial não ficaram para trás, foram enormes, e as casas tanto do Martin Luther King como do Eden Nixon foram bombardeadas. A Rosa Parks, nesse momento, ela estava sob constantes ameaças de morte e ela atuava intensamente no MIA e na NAACP, e ela se manteve decidida mesmo depois de ser demitida da loja que ela trabalhava. A Parks, ela viaja pelo país em 56, divulgando a luta em Montgomery, arrecadando fundos, ajudando a nacionalizar o conflito, e numa dessas viagens ela foi para a Local 600, que é a sede de Detroit da a União de Trabalhadores Automobilísticos, né, dos automóveis, que é um importante sindicato do setor de transportes, e que era conhecida pela sua militância, né, no terreno também da luta contra o racismo. Os trabalhadores, eles garantem a ida da Parks, mesmo a revelia da direção nacional da UAW, né, que era, enfim, a direção burocratizada, né, do sindicato, e lá ela é recebida calorosamente pelos ativistas de esquerda do Sindicato Local 600 e do Conselho de Trabalhadores Negros, do Conselho Nacional de Trabalhadores Negros, né? A Parks, ela se relaciona explicitamente, ela faz uma operação de relacionar explicitamente as lutas do Norte e do Sul contra a injustiça racial nesse discurso e também em outros eventos da cidade. E apesar da figura dela ser cada vez mais conhecida, à medida que ia tomando um corpo nacional, né, ela sendo conhecida nacionalmente, a figura dela como uma organizadora de luta pelos direitos civis, ela começava a ser sobreposta pela imagem da costureira cansada, que era a figura que o Eden Nixon tanto procurava lançar, né, para poder garantir algum tipo de resposta de protesto massivo. Segundo a Jane Theo Harris, que escreveu uma biografia sobre a Rosa, e aqui eu cito ela,
A Parks possuía um passado mais extenso e progressista que muitos dos líderes do boicote. Muitas pessoas provavelmente não sabiam que ela tinha estado em Highlander e algumas teriam ficado desconfortáveis com suas relações com organizações da esquerda. Rosa Parks provou ser uma pessoa ideal em torno da qual o boicote poderia se organizar, mas isso demandou propagandear uma imagem estratégica sua. Ao descrever Parks como um não fator de distúrbio, Dr. King observou seu caráter ímpar na primeira reunião de massas em Montgomery, referindo-se ao ilimitado alcance de sua bondade. Sim, é muito importante essa abordagem que você fez agora, Leti, porque eu acho que, inclusive, é muito a importância desse episódio sobre a Rosa Parks, justamente para mostrar que ela era uma militante, né, que ia muito além da imagem que se foi construindo em torno, né, do boicote, né, enfim, tentar abordar mais de conjunto justamente o papel que ela cumpria, né, e a trajetória dela, inclusive. Os anos depois, né, da vitória em Montgomery foram muito difíceis, né, para Rosa Parks. Apesar de todo o seu trabalho político em defesa da população negra, que a gente comentou aqui, e a sua figura, né, nacionalmente conhecida, não era oferecido para ela nenhum emprego, né, em organizações de direitos civis no Alabama, por exemplo. Sem conseguir emprego na cidade, ela foi obrigada a se mudar para Detroit, onde o irmão dela, que chamava Sylvester, estava vivendo naquele momento. Embora a Rosa Parks estivesse profundamente associada ao sul dos Estados Unidos, ela viveu mais de 40 anos nessa cidade do norte dos Estados Unidos, né? E foram anos de extrema dificuldade financeira. A Rosa trabalhava 10 horas por dia costurando aventais, né? E a luta contra o racismo em Detroit tomava diversas formas, e a Rosa Parks continuou a dedicar suas energias à luta contra as injustiças ao povo negro, dando aí especial atenção ao problema da moradia e estabelecendo relações com diversas organizações de esquerda, né? Como a citação que a Letícia tinha colocado, né? Ela não se associou depois à sede da NAACP em Detroit, muito provavelmente pelo conhecido conservadorismo, né, político naquele momento. E em 1963, 2 meses antes da marcha a Washington, foi organizada uma marcha em Detroit pela liberdade, da qual ela participou com o Martin Luther King. E a Rosa também participou da marcha a Washington, que é, enfim, uma das mais importantes na luta pelos direitos civis. Ela chegou a ser anunciada, né? Porém, a ausência das ativistas mulheres no primeiro plano da marcha a Washington também revelava o machismo presente no próprio movimento pelos direitos civis. Sim, Vi. E é importante também colocar algumas contradições políticas, né, que apareceram aí na trajetória da Rosa. Em 1964, ela vira voluntária da campanha do deputado John Connors, que tinha como mote emprego, justiça e paz. O Connors, ele é um democrata negro, né, tinha servido o exército na Guerra da Coreia e era crítico à Guerra do Vietnã. E é a Parks que vai convencer o Martin Luther King a abandonar essa posição que ele tinha de não se envolver com candidatos, né, políticos e apoiar o Connors, né? E esse foi o único candidato, inclusive, que ele apoiou, e esse apoio foi decisivo para a vitória do Connors, né? Em seguida, o Connors acaba contratando a Rosa para trabalhar na sua sede em Detroit, o que significou para ela também um alívio econômico bastante considerável, assim. Em 67, a cidade de Detroit vai passar por 5 dias de rebelião popular e negra, né? Uma enorme insatisfação e rebeldia contra o racismo em Detroit, né? Que, assim como outras cidades, né, mostrava que o norte tinha semelhanças, né, no tema do racismo bastante profundas, tal como o sul, né? E ao contrário da maior parte dos políticos da cidade, que se diziam surpresos, né, com essa revolta, e também setores mais comedidos da liderança, né, pelo movimento dos direitos civis, citando novamente a Theo Harris, né, ela falava que a Parks tinha uma análise de classe do que estava por trás dos distúrbios. Se você, abrindo aspas, né, se você olhasse por baixo da superfície, podia ver a privação. Eu acho que por qualquer razão que tivesse acontecido, eu percebi que alguma coisa tinha que estar errada com o sistema. Caramba, é muito da hora ver essa visão que ela tinha, né? Acho que mostra bem como era vinculada a questão de classe e como ela era conectada com a massa, né? Sempre percebendo que
levantes podiam ocorrer, né? E também como a luta da Rosa Parks marca o início de um momento de fortíssima efervescência nos Estados Unidos e no mundo, que se desenvolveu na década de 60, né, marcada por uma série de acontecimentos políticos, como o fim formal das leis Jim Crow, que são leis de segregação racial, o próprio movimento Black Power, depois o assassinato do Malcolm X em 65, do Martin Luther King em 68, e o surgimento das Panteras Negras, né, momento de explosão da luta de classes no mundo, da luta negra, das mulheres LGBTs, com expressões como, por exemplo, o Maio de 68, na França, ou episódios como a rebelião de Stonewall, né, que a gente inclusive já tratou aqui no episódio, que eu confesso, gente, é o meu preferido aqui do feminismo e marxismo. Eu também adoro. É maravilhoso. Por isso que a Rosa, né, que ela morreu, inclusive de causas naturais em 2005, ela virou um símbolo da luta dos negros pelos direitos civis. E esse símbolo, ele tomou conta da figura da Rosa Parks, acaba virando uma imagem de redenção nacional dos Estados Unidos, com a segregação racial, ancorado também numa suposta potência de um gesto heróico individual isolado, e, infelizmente, encobrindo as diversas facetas da vida pessoal e política da Rosa Parks, que a gente foi ressaltando aqui, né, na nossa conversa. Por isso, também, ao mesmo tempo, a figura da Rosa Parks é constantemente reivindicada por democratas e republicanos que defendem os interesses imperialistas dos Estados Unidos ao redor do mundo, né? A Rosa Parks, ela era líder e organizadora do movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos. Ela tinha uma sensibilidade às necessidades dos trabalhadores que era incomum nos círculos do NAACP. Ela não era uma pessoa qualquer. E para a gente honrar a memória dela, exige também uma avaliação crítica das suas ações, das quais o apoio para o John Conyers Jr., que se tornou uma das principais figuras negras do Partido Democrata, é um fato importante, né, da gente destacar. Mas ainda agora, com as eleições dos Estados Unidos, que elegeram o Biden e a Kamala Harris, é fundamental marcar que eles não são uma alternativa para os negros e negras, né? O Partido Democrata, ele representa o partido imperialista mais antigo do mundo e sempre foi parte da prática racista do Estado a serviço da exploração. A luta da Rosa Parks, assim como de boa parte dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, não colocava a luta contra a opressão racial sofrida pelo povo negro como parte de um enfrentamento contra o sistema capitalista. E como dizia o Malcolm X, a quem a Rosa inclusive admirava bastante, abre aspas, não há capitalismo sem racismo, fecha aspas. Entrar em contato com a vida da Rosa Parks inspira a gente a resgatar o papel protagonista que as mulheres negras tiveram na luta pelos direitos civis e que muitas vezes é desconhecido, e um papel que inclusive não poderia ser diferente, né? As mulheres que tanto sofrem com machismo são sempre linha de frente dos processos da luta de classes, né? Um dos grandes nomes da luta contra o racismo, a Rosa Parks, ela dedicou a vida dela contra toda forma de opressão. O objetivo dela era, aspas, acabar com todas as formas de opressão contra todos os fracos e oprimidos, fecha aspas. Uma bomba essa Rosa Parks. Essa é a Rosa Parks na qual a gente tem que se espelhar. Sim, com certeza. A Letícia falou aqui com toda a paixão, né, sobre a Rosa Parks, e com certeza a gente tem que se espelhar na história dela, e você se espelhou, né, Letícia? Então conta pra gente também esse elemento, né, porque a gente está aqui falando sobre Rosa Parks com Letícia Parks, então explica um pouco aqui pra gente, para os nossos ouvintes também, essa história, né, em torno do nome que você adotou aí, o seu nome de luta. Poxa, Dia, é uma história que vem lá da minha infância. Meu pai, ele me apresentou a Rosa Parks, uma vez que eu não sei nem se ele lembra disso, foi uma vez que eu comentei que eu queria alisar o cabelo. E ele ficou meio em crise, que ele percebeu que ele nunca tinha debatido racismo comigo, assim, com mais dedicação. E ele me apresentou essa personagem, que é a Rosa Parks, né? E eu fiquei muito com ela na cabeça, assim, eu era bem pequena, acho que eu tinha uns 9, 10 anos. E aí, quando eu fui para o colégio, fiquei com essa imagem da Rosa Parks, justamente essa imagem mais hegemônica que foi distribuída dela, né? Como a costureira cansada. E depois, quando eu fui para o colégio,
Eu era bem tímida, assim, as pessoas não acreditam, mas eu era super tímida. Eu não falava com ninguém, tinha pouquíssimos amigos. E aí, um dia, numa aula de história, o professor falou da Rosa Parks. E aí, eu fiquei, tipo, super empolgada e decidi comentar, né? Falei, eu conheço a história dela, não sei o que e tal. Ele falou, nossa, muito bem. Só que, assim, a Rosa Parks, ela não era uma costureira cansada. Ela era uma militante organizada. E isso ficou na minha cabeça, assim. E aí, quando eu entrei na universidade, comecei a militar, conheci os companheiros do MRT. Naquela época, a gente, enfim, estava fazendo várias greves aí de apoio aos trabalhadores, de luta contra o racismo, por cotas raciais na universidade. Eu comecei a militar e eu decidi me organizar. E no momento que eu decidi me organizar, eu decidi adotar o nome da Rosa Parks, porque, enfim, eu achei que tinha tudo a ver, assim. Linda história do seu nome, Leti, porque expressa justamente essa referência, né? Em uma lutadora tão importante como a Rosa Parks e a sua própria trajetória militante, né? E falando nisso também sobre a sua trajetória militante, não poderia deixar de perguntar para você e pedir para você colocar um pouco, né, os acontecimentos aí dos últimos dias, né? Já que você não tem espaço nem na Globo News, nem na TV Cultura, nem no Roda Viva, enfim, para poder se defender dos insultos que a Djamila Ribeiro tem reiteradamente, né, feito a você, te chamando de Clarinha de turbante. Se você pudesse comentar rapidamente, para aí a gente já ir finalizando o episódio de hoje. Olha, Di, eu acho que realmente assim é revoltante, né? Porque a gente passa uma vida buscando encontrar o sentido de muitas experiências que a gente vive de racismo que a gente só consegue entender e se levantar contra elas quando a gente consegue dar nome para elas, né? E nesse sentido a identidade tem um papel muito importante. O que aconteceu foi que a Djamila Ribeiro, no meio do break dos apps, ela decidiu fazer uma propaganda para uma empresa de entrega por aplicativo, que também é de uberização do trabalho, que é a 99. Naquele momento eu critiquei ela, porque eu acho, né, sigo achando, a gente segue achando isso junto, inclusive em todos os terrenos da luta contra as opressões, que as empresas não são aliadas desse combate, ainda mais, né, olha a contradição que era no meio daquele momento fazer uma campanha como essa, né, e, em última instância, assim, as pessoas têm liberdade de fazer o que elas quiserem, a propaganda é porque elas quiserem e tudo mais, mas não em nome do movimento negro, porque, na verdade, não dá para conectar a nossa luta antirracista com saídas por dentro das empresas ou com o apoio de empresas, né? São coisas que não se encontram. As empresas, elas se utilizam do racismo, em especial essas empresas de precarização do trabalho, como são as empresas que uberizam o trabalho, né, trabalhadores que vivem com salários de fome, são empresas que se apoiam no racismo, né, para superexplorar, não reconhecer o vínculo trabalhista. São aí vários trabalhadores, uma enorme maioria negra, 70% dos trabalhadores de aplicativos são negros. Então eu fiz aquela crítica naquele momento. Bom, a Djamila deslocou essa crítica, que era um debate político, e decidiu fazer um ataque pessoal contra mim, me chamando de Clarinha de turbante, negando meu direito à minha identidade, que é justamente isso que eu falei, né? Quando a gente conquista a nossa identidade, a gente conquista uma voz contra essa violência, que é o racismo, que a gente vive todos os dias. Então, eu achei isso bastante absurdo nos últimos dias. Depois de, enfim, meses dessa situação, ela decidiu de forma totalmente descabida fazer mais um comentário sobre mim numa entrevista dela para o Roda Viva, estimulada pela pergunta da Vera Magalhães. A Vera Magalhães, inclusive, nega o meu direito de ter até nome, né? Porque ela me chama de Clarinha, pergunta sobre mim como a Clarinha de turbante, né? Não como Letícia Parks ou qualquer outra coisa que eu pudesse ter alguma cara ou existência como indivíduo no mundo, né? Uma violência bastante importante também essa. E a Djamila, ela não só não nega que me chamou de Clarinha de turbante, não pede desculpa, não fez nenhuma retratação, como nesse mesmo programa, ela me chama de moreninha, mulatinha, se apoiando de forma bastante distorcida, enfim, uma série de intelectuais que defendem coisas opostas ao que ela fala, que são intelectuais como a Lélia Gonzalez, por exemplo, que batalhava pela unificação de pretos e pardos sob a identificação de negros para poder levar uma luta contra o racismo massiva e unificada, né? Então, eu acho que isso é um problema muito importante que eu estou tentando, né, nos últimos dias, em uma série de espaços que eu pude
falar, né? Você falou, não pude falar na Globo News, não pude falar na Roda Viva, apesar dela poder me atacar em todos esses espaços. Também não pude falar numa live com o Freixo, né? Também me negou esse direito de resposta. Mas nos lugares onde eu pude falar, fiz questão de dizer que para mim não se trata de um debate pessoal, nem numa briga entre duas mulheres. É absurdo considerar um debate político entre duas mulheres como uma briga. Na verdade, se trata aqui de uma discussão política de qual que é o antirracismo que a gente quer construir e qual que é o antirracismo que, em última instância, é necessário para poder derrotar o racismo, que necessariamente, né, tem que ser um antirracismo socialista e revolucionário, né, sem cair nessas armadilhas do capitalismo negro, do black money, ou da divisão dos negros entre pele escura, pele clara, que nega uma massa enorme o seu direito à identidade, e também não é uma luta para desembocar numa perspectiva da representatividade, né? Porque o fato da gente não estar representado nos espaços de poder é uma amostra de que a gente vive numa sociedade bastante autoritária e antidemocrática, né? Agora, a gente ter o nosso teto de expectativas, o nosso teto de aspirações limitado pelo desejo de ter um negro no topo, um negro no poder, uma negra no topo, uma negra no poder, é uma anulação enorme de todo o resto de pessoas, a massa de negras, negros, mulheres, trabalhadores LGBTs, que é muito maior do que o que cabe no topo, né? E eu venho dizendo também, se a mulher e o negro olharem do topo para o chão, né, não são dois mundos separados, o topo e o chão. Se olhar de lá de cima, vai ver que no chão segue sendo o sangue negro, indígena, trabalhador, LGBT, feminino que está sendo derramado pelo sistema capitalista. Então, a nossa luta é uma luta contra o capitalismo, por isso não comemoramos que a gente esteja representado no topo por mulheres como a Kamala Harris, que, na verdade, está lá defendendo uma política de encarceramento em massa, de antagonismo ao movimento Black Lives Matter, dizendo que não devemos ser contra a polícia, ou seja, ela está lá justamente para tentar sequestrar a potência e a energia de luta das massas negras, junto com os brancos, latinos, que também foram às ruas contra o racismo policial, está tentando sequestrar essa energia, essa potência para uma saída eleitoral que, na verdade, como a gente já falou aqui antes, né, vai significar uma política imperialista e de direita e de ataque contra os trabalhadores e as massas negras. Então, nesse sentido, a nossa batalha é que a potência da luta nas ruas, nos locais de trabalho, essa é a potência que é capaz de destruir, derrotar a extrema-direita, que não está morta nos Estados Unidos e aqui no Brasil também não, né? Então, é a nossa força, a nossa luta que pode derrotar a extrema-direita e é também a expressão do que a gente precisa construir para superar todos os tipos de opressão e exploração através da construção de um feminismo antirracista e anticapitalista, né? Que é o feminismo que a gente quer construir, que é um feminismo socialista e revolucionário. Gente, episódio fortíssimo. Queria agradecer muito as nossas convidadas de hoje. Letícia, muito obrigada. Obrigada, Di. Obrigada, Cacau. Cacau, muito obrigada pela participação. Obrigada, Di. Obrigada, Leti. Sempre um prazer participar do podcast. Muito bom. E, gente, para terminar, essa é a última semana antes das eleições municipais. Eu quero mais uma vez apresentar para vocês as candidaturas feministas e socialistas do Pão e Rosas, né, que somos nós que impulsionamos esse podcast, Feminismo e Marxismo. Aqui em São Paulo, a candidatura da Bancada Revolucionária, uma candidatura coletiva comigo, Diana Assunção, e também com a Letícia Parks, junto com o nosso companheiro de luta, Marcelo Pablito, 50-200 aqui em São Paulo, e também da Flávia Vale, em Contagem, em Minas Gerais, e da Valéria Miller, em Porto Alegre. Bom, a Cacau também era candidata, né? Mas, inclusive, o conteúdo desse episódio justifica muito bem porque não dá para a gente lutar contra o racismo ao lado da polícia, né? E por isso a Cacau retirou a candidatura dela frente à indicação de um vice ex-coronel da Polícia Militar, aí como parte da chapa do PSOL para a Prefeitura do Rio de Janeiro.
Bom, e eu chamo vocês, ouvintes, a apoiarem as nossas candidaturas no próximo dia 15, acompanhar pelas redes sociais toda a reta final aí da campanha e também dizer que por isso a gente vai ficar aí 2 semanas sem episódios do nosso podcast, mas a gente volta logo mais com mais alguns episódios antes de terminar o ano. Como dizia a Rosa Parks, com os anos aprendi que quando alguém está convencido, isso diminui o medo. Saber o que precisa ser feito afasta o medo. Então é isso, gente. Curtam e compartilhem. Get down with it now.